Todo exposto, voto no sentido da procedência total. Meus queridos amigos, um dia muito importante na história da República novíssima, né? Dessa República estranha, né? A República pós-88, que é a condenação de um presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, através de um processo sui generis, né, que acontece no STF, que tem ali denúncia oferecida pela PGR, sim, né? Então não é igual o tal do inquérito, mas que no todo é um processo estranho, tá? Por mais que eu já vou entregar aqui, vou ser bem direto, por mais que, eu falei ontem, tá? Eu queria até falar, porque isso é o que eu joguei num grupo lá do MBL, grupo Cracudos, eu fui alvo de muitas críticas dos meus pares do MBL, tá? Porque foi uma fala minha ontem, a gente pode até reagir a essa fala, em que eu disse o seguinte, eu fui perguntado pelo e esse é o papel de um bom jornalista, você vê que o jornalista me botou ali numa saia justa. Sim. Porque ele perguntou o seguinte, se você fosse um ministro do STF, como você votaria? Eu falei, e eu falei, como ministro, eu não condenaria por conta dos muitos vícios formais que tem ali. Eu, caso fosse um ministro. Tá? Mas o Bolsonaro tentou o golpe de Estado e todas as provas que eles têm e toda a demonstração, as relações causais, eles estão dadas, tá? O Bolsonaro cometeu os crimes que cometeu, tá? Mas ali foi uma saia justa interessante que ele me colocou, ou seja, e eu, em nome da precisão, eu dei essa minha opinião e achei bem interessante, acho que esse é o jogo. Com base nisso, a gente hoje tem oficialmente a condenação do Bolsonaro por diversos crimes que ele cometeu ali, não sei se tem o trecho do Alexandre de Moraes condenando, mas esse é um momento histórico, tá, nessa república atual, a gente pode chamar na República Burocrática do Brasil. A República Burocrática de 1988 obteve uma vitória sobre, não o seu maior rival, mas a expressão mais pública e frágil de enfrentamento a ela, tá? A gente pode ler Bolsonaro como um filho anônimo das forças do período da ditadura militar que se recusavam não apenas a tocar, à época, a ideia de anistia, mas a própria ideia de uma pacificação e uma devolução de poder para os civis. Então, quando a gente faz essa leitura temporal daquele processo, o Bolsonaro fazia parte justamente de um bloco político dentro do grupo dos militares. Ele como um agente pequeno e muito minoritário ali, mas ele representava essa voz dissonante que permaneceu viva, anômala, né, se escondendo ali, e de repente ela estoura em 2011, se torna a liderança de um processo, né, infelizmente, e com base nisso ele se torna presidente da República, e a única coisa que ele ficou imaginando nos 4 anos foi como ele ter o poder para sempre, porque ele adorou a ideia de ter poder, e perdeu a eleição e tentou um golpe e deu no que deu. Vamos ver o voto do Alexandre de Moraes. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Vamos repetir, é um momento histórico. Vamos repetir, tá? Vamos lá. Isso aqui, meus amigos, é um momento histórico na história do Brasil, tá? Eu vou entrar aqui nos detalhes porque é esse momento histórico. O que a gente está assistindo? Vamos lá, novamente. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos,
Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara. Tá aqui, meus amigos. Esse aqui é o voto do Alexandre de Moraes. E por que eu falo? Mas ele tá porque esse voto será acompanhado pelos demais membros. Talvez a gente veja algo diferente do Fux, talvez alguma coisa diferente do André Mendonça, mas os demais pares vão acompanhar. E com base nisso, o Alexandre de Moraes terá obtido a grande vitória política. Eu não diria jurídica, porque em termos jurídicos isso aí vai ser questionado para sempre, tá? Mas em termos políticos é uma vitória política do grupo dele sobre Jair Bolsonaro e sobre o bloco de senhores de idade e malucos que ao redor de Bolsonaro, nos anos que acompanharam a presidência da República, tentaram, e isso precisa ser dito, eles tentaram, e as provas são muito fartas, uma série de ações de modo a concentrar o poder na mão do Jair Bolsonaro, tomar de assalto o Tribunal Superior Eleitoral, impor através dessa tomada uma queda das eleições de 2022 e com base nisso supostamente organizar novas eleições no ano seguinte, mantendo no poder quem já estava assim eleito, tá? Isto aí não é algo minimamente aceitável e ninguém vai me dizer que era uma ideia boa e de cunho patriótico. Muito pelo contrário, é uma ideia que tinha a ver exclusivamente com os desejos mais profundos do Jair Bolsonaro de permanecer no poder, não só dele, como da sua esposa Michele e como de Eduardo Bolsonaro. Esse grupo político, um grupo de aloprados total e completo, formado por aloprados, esse grupo ele planejou alguns dos ataques mais ridículos que a gente possa imaginar. O plano Punhal Verde e Amarelo é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. E não dá para fingir que eles não sabiam de nada que estava acontecendo, que Jair não tinha reunião regular com pessoas que tinham não só ciência, mas estavam organizando esse plano absolutamente ridículo, que era um plano que envolvia sequestro e morte de adversários políticos. Não dá para falar que Bolsonaro não teve reuniões por mais de 13, 14 ou 15 vezes com generais após perder uma eleição, e não eram qualquer generais, eram comandantes das Forças Armadas, e que esses mesmos comandantes das Forças Armadas, né, não tivessem tido, vamos dizer, sua presença rastreada em diversos prédios públicos que estavam com Jair Bolsonaro naquele instante, exatamente no momento em que as reuniões foram mencionadas. E os depoimentos deles foram todos na linha de que o Bolsonaro estava tentando convencê-los a um golpe de Estado. Havia a minuta sendo impressa no momento que anteriormente ao momento dessas reuniões, ou seja, todo o encadeamento histórico e a própria coerência dos fatos escritos nos depoimentos tá dada. Eu não tenho como não dizer para vocês que Bolsonaro não tentou o que ele tentou. Ele tentou. Os seus fãs mais aguerridos vão tentar negar, ainda que no coração deles eles adorariam que o Bolsonaro tivesse dado um golpe naquele momento. Mas minha única crítica vai residir aqui a questões estritamente formais. A forma conta, especialmente no direito. A forma conta muito no direito. Nós, à época, quando o Lula foi preso, tivemos que assistir assim, o Lula ser condenado em primeira instância, aí em segunda instância. Aí depois vai lá, eu nem sei se ele chegou a passar pelo STJ, mas ele foi parar, teve habeas corpus no STF, passou pelo STJ. Passou. Então, primeira instância, segunda instância, STJ ainda foi para STF. Definitivamente o caso do Lula é um caso único e não tem como o Lula reclamar de cerceamento de defesa, ou quando ele fala de, não tive provas, fui preso sem provas. Aquilo era conversa mole. Tá. No caso do Bolsonaro, ele terá uma série de reclamações formais. E os defensores da democracia, né, a turma que ampara o Alexandre de Moraes, dirão que foi a democracia se protegendo, né? Aquilo lá foi um festival de democracia. Mas para falar dessas questões formais, eu queria chamar um advogado, tá?
um advogado que escreve na revista Valete, produz o nosso adorável e talvez mais famoso programa do Valete Plus, o 3 em 10. Estou aí com o Luiz Felipe Panelli. Tudo bom, doutor? Tudo bem, chefe? Como é que tá? Tudo maravilhoso. E aí, como é que estamos aí? Aqui tudo certo, tudo firme, acompanhando o julgamento. E aí, me diga primeira coisa, tá? Eu queria fazer uma divisão aqui nessa discussão sobre o julgamento do Bolsonaro e dos demais. Primeiro em termos de mérito e depois em termos formais, tá? Queria começar na parte do mérito. Você que analisou a denúncia, analisou a condenação, agora que houve por parte do Alexandre de Moraes, o voto dele no caso. Como você enxerga a questão de mérito? Você acha que de fato que o encadeamento histórico faz sentido e que há elementos para condená-lo? Sim, exatamente. E assim, o problema desse julgamento é que no mérito tem tudo contra ele e na forma tem tudo a favor, né? Em termos de mérito não tem mais erro, assim. Ele planejou um golpe de Estado e esse é o ponto forte do voto do Moraes. Tudo que ele fala, ele apresenta uma prova. A gente pode falar, porra, mas foi tosco, né? Ele não conseguiu fazer nada, mas isso é porque ele é incapaz, ele, Bolsonaro, é incapaz de fazer qualquer coisa minimamente decente. Então ele não foi capaz de colocar o plano em movimento, mas que ele planejou e que ele chegou a consultar os generais e pedir isso tá claro, entendeu? Assim como tinha um esboço aí de plano de golpe, que parece que foi escrito lá pelo Felipe Martins. Não resta mais dúvida quanto a isso. Agora a questão da forma, aí é outro papo. Do ponto de vista da forma, vamos chegar aí nesse detalhe. O bolsonarismo sempre reclamou, né? O Alexandre de Moraes tá agindo, vamos dizer, de modo a cercear a capacidade de defesa das partes. É verdade? Foi um julgamento anômalo? Não, isso é verdade. Puta, aí tem muito vício. O Alexandre de Moraes, de certa forma, ele era vítima também, né? Porque no plano golpista tinha um plano para matar ele, né? E fora isso que teve cerceamento de defesa, tem sérias dúvidas quanto ao foro por prerrogativa. Se bem que eu acho que no caso do Bolsonaro e dos outros, cabe sim eles serem julgados no STF, mas naquele caso do pessoal de 8 de janeiro não tem menor fundamento para eles terem sido julgados no STF. Enfim, tem muita nulidade. Mesmo aquele discursinho que o Moraes fez no primeiro dia do julgamento, antes de ler o relatório, sabe, que ele já mostra uma parcialidade enorme. O problema desse julgamento é mais. Eu estava vendo o que você falou ontem na live da Jovem Pan e eu concordo muito. É que se você tem bom senso, você tem que criticar os dois lados. Quer dizer, fica claro que teve uma tentativa de golpe, os caras tentaram. Assim, não dá para você, em bom senso, falar que não, eles deveriam ser condenados. Mas também não dá para ignorar todo o abuso que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo, entendeu? E outra coisa, a forma importa no direito, porque a forma é uma proteção para as pessoas, né? Se os caras fazem isso hoje contra o Bolsonaro, amanhã pode ser contra qualquer um. Sim. Mas que são golpistas, são. Essa é a parte que eu até reclamei ontem na PAN, que se você for tentar ter uma posição sensata no jogo, você vai apanhar de todo mundo, né? Quando eu falei ali, olha, se eu fosse um ministro do STF, eu não conseguiria condenar, porque para um ministro do STF a forma deve contar muito. Você está, infelizmente, no topo da cadeia do judiciário de um país como o Brasil, e que, infelizmente, essa topo da cadeia serve também como um lugar de último recurso para essas discussões penais, em muitos termos. Então, é lógico que a forma conta muito. Foi inaugurado um novo modelo. O caso emblemático é o do Felipe Martins, né? Eu não tenho dúvida que o Felipe Martins escreveu aquela minuta, aliás, muito mal escrita, né? Com planos golpistas, e também não tenho dúvida que ele, representando a ala Lua Vista, planejou o golpe, incentivou o golpe. Mas teve tanta irregularidade no processo do Felipe Martins, que para mim está imprestável em termos de processo. Ele deveria ser absolvido porque não tem condições, todas as provas estão contaminadas, uma coisa assim. Mas que ele é culpado, entendeu? Eu não sou juiz, então eu posso falar com base no senso comum, olhando as provas, tá? O problema é que um juiz não pode fazer isso, entendeu? Exato. E o que eu acho que vai ficar historicamente é o bolsonarismo tentando anular toda a construção e a discussão sobre os anos dele tentando, os anos do Jair com aquela turma de aloprados tentando de fato um golpe de Estado. Então essa discussão toda vai ser meio que jogada para debaixo do tapete, dando a entender que ele apenas foi vítima de um julgamento injusto. E é muito complicado porque o julgamento não dá pra afirmar que ele foi justo em grande medida. Até o próprio comportamento do Alexandre de Moraes para com os pares dele, né? Sou estranho que parece assim, você não tá vindo aqui não tá vindo aqui comigo, caramba, Fux.
O negócio é tenso, né? Você fica até meio coagido a ter que votar junto com ele. O que soa muito mais, vamos dizer, a ideia de união em bloco, né? Blocar o STF para mostrar que aquilo é um statement pró democracia e pró um ritual que foi construído, né? Um ritual de exceção que foi construído para a defesa da democracia. E não a ideia de um julgamento em si. Eu acho que fica tudo muito maculado e para quem vai contar a história, quando for compreender o processo, a gente só vai ver versões acaloradas. Vai haver uma versão bolsonarista, sei lá, que o Brasil Paralelo vai construir um filme, um documentário, a verdade que esconderam de você sobre o julgamento de Bolsonaro. E do outro lado você vai ver um filme da Petra Costa contando sobre como a democracia foi protegida por um juiz careca. É tudo muito ridículo, né? E na prática, de fato, você não vai ver a verdade concreta aí, né? Os problemas formais de um lado e do outro a questão material. Agora, você sabe, assim, qual é o embasamento que esses caras vão dar, do ponto de vista até, jurisprudencial, nem sei se dá pra falar nesses termos, para um inquérito dessa natureza? Como eles vão justificar nos próximos anos, né, não só o inquérito, mas o formato da condenação do Bolsonaro? O que eu acho assim, o problema é que não tem muita jurisprudência, né, porque essa lei de proteção de Estado de Direito é relativamente nova, e, porra, é a primeira vez que estão tentando culpar uma pessoa, responsabilizar uma pessoa por golpe de Estado. Agora, o Supremo coloca tudo naquele inquérito lá que foi aberto há muito tempo atrás, falando que eles têm um dispositivo lá no regimento que fala que quando um crime é cometido na dependência do Supremo, o Supremo poderia também investigar. E eles abriram, o Toffoli, ainda presidente, ele abriu esse inquérito há muito tempo atrás e colocou Alexandre de Moraes como inquisidor, né, desse inquérito. E eles colocaram tudo nesse inquérito, que ainda hoje está aberto. Tá? Então, por exemplo, recentemente os babacas lá tentaram fazer um acampamento perto do STF, o Alexandre de Moraes mandou tirar com base nesse inquérito. Quer dizer, é um inquérito que continua aberto, ele não tem um objeto fixo, ele não tem hora para terminar e tal. Então ele é uma irregularidade sem fim, né? Então é um negócio muito ruim. Agora, eu acho que para o futuro vai ficar essa conversa de a democracia estava sendo ameaçada, então nós tivemos que desenvolver anticorpos, né? Eles falam, é o que o Karl Popper falava, você não pode ser tolerante com os intolerantes e tal. O que também é uma bela de uma distorção, uma leitura bem mal feita, né? E o problema vai ser o seguinte, beleza, vocês vão condenar o Bolsonaro, a condenação até que é merecida, porque ele realmente planejou o golpe de Estado, né, apesar do processo todo ser imprestável, mas e depois? O Supremo vai continuar com esses superpoderes, né? E aí ele vai poder usar os superpoderes contra qualquer um que ameace a democracia. E o que é ameaçar a democracia? Né? Você ser contra o governo, por exemplo, porque hoje o STF está fechado com o governo. Né? Ou você ser, por exemplo, você falar que nem a gente, que a Constituição de 88 falhou, e ela falhou. Tá? Isso é ser contra a democracia? Sim, é tentar um golpe? Você falar que ela foi alterada? Exatamente, porque a Constituição de 88, todo mundo sabe, ela é uma maravilha, uma coisa mais maravilhosa, ela colocou o Brasil aí numa utopia de direitos fundamentais. Então se for contra isso, eu sou um golpista, certo? Isso lembra muito o que, sei lá, vai colocando um pouco exagerado, mas na União Soviética eu falar contra a Revolução, tá? Falar que a Revolução Soviética matou muita gente. Pronto, eu já era preso porque eu era anti-revolucionário. Entendeu? É muito complicado isso, muito complicado. Sim, perfeito. Panelli, muito obrigado aí pela participação. Esperamos aí uma análise Obrigadão. tua no 3 em 10 nova aí sobre isso. Já deve ter, mas enfim, bora que bora. Obrigado. Nosso Panelli. Abração. Valeu, velho. Tchau, tchau. Tchau. Este foi Luiz Felipe Panelli, o nosso panelão da massa do 3 em 10, nos ajudando aqui a entender tudo o que está rolando. Eu vou pegar a opinião de outros juristas aqui, eu não sei se temos outras pessoas disponíveis. Parece que o nosso querido, um dos 9 de Curitiba, um dos homens mais inteligentes que eu conheço, que é o França, ele pode falar, disse que ele está aqui no aguardo, então podemos botar o França também para comentar, porque eu acho que isso aqui, cara, tem abertura de precedente novo, tem um momento novo, tem um entendimento novo, e ainda tem uma coisa, que enquanto o França não entra, o França vai entrar por vídeo? Tá, o França vai entrar por vídeo aqui, enquanto ele não entra, eu vou comentar um negócio pra vocês. E cadê o Magnitsky? O Magnetsko? O Magnutso? Cadê o Magnutson? Lembre-se que assim, o jogo vai sendo jogado. O Alexandre de Moraes, ele vem mantendo a estratégia dele de não recuar em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, e de acelerar o processo, tá? Ele tá mantendo a batida. E o adversário direto dele, o Jair Bolsonaro, apenas mostrou fraqueza.
Tivemos aqui a, sei lá, a 99ª manifestação acontecendo nesse fim de semana. Alguém ligou? Ninguém ligou. Na manifestação, inclusive, foi lá desfraudada a bandeira dos Estados Unidos da América. Só faltaram cantar o hino dos Estados Unidos durante o dia da independência brasileira. Tente imaginar o contrário. Tá? Uma manifestação pró-Trump nos Estados Unidos, em que os americanos pegam uma bandeira gigante do Brasil e colocam lá e começam a aplaudir, achar aquilo lindo. Vocês imaginam os americanos fazendo isso? Em nenhum contexto eles iam fazer isso por nós. Em nenhum contexto. Este ato, né, essa manifestação bolsonarista com a bandeira americana, ela tornou tudo muito ridículo. E essa história, ela é ridícula. Ela é apenas ridícula. Tá? Xandão não recua, ele recarrega. A real é que, de um lado, uma turma ficou sendo ridícula, exercitou esse elemento e se posicionou no tabuleiro mostrando sua fraqueza e acreditando que a fraqueza é força. E do outro, a força institucional pura e simples. Eu coloco algo que eu já usei de exemplo na relação entre MBL e o próprio bolsonarismo. Tá? Popularidade perde para inteligência no final. A popularidade no long run não se sustenta se ela não tiver acompanhada de inteligência. Lógico que popularidade é bem-vindo, sim. Mas veja, é melhor ser impopular e inteligente do que ser popular e burro. Logicamente que o ideal é você ser popular e inteligente, certo? Mas se for para abdicar de uma dessas características, abandone a popularidade. A popularidade desprovida de inteligência, ela só é uma brochada monumental. A popularidade sem a inteligência é que nem um carro com baita motor, mas com um pneu horrível. Havia uma propaganda da Pirelli que dizia: potência não é nada sem controle. Vocês vão lembrar, uma propaganda dos anos 90. Essa propaganda da Pirelli dizia muito: não adianta você ter um carro com motorzão se o seu pneu não botar ele na pista e ele não fazer curva, certo? Não adianta você ter muita popularidade e você toma decisões estúpidas usando isso. Não adianta. Este é o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro vai deixar um exemplo único na história brasileira. Tá? O nosso França já tá aí? Tô aqui. Grande França. Tudo bem, meu velho? Tudo ótimo. Citei o caso de vocês ontem lá na PAN. Lá mencionei o nosso... eu vi lá no final. O que eu queria comentar, eu tava falando agora que potência não é nada sem controle, popularidade não é nada sem inteligência. Vamos entrar primeiro nos aspectos jurídicos, depois entrar nos aspectos políticos, França? Desse caso? Bora. Aspectos julgamento do bolso? Do bolso e Xandão. Bora. Como você enxerga... como será entendido, né, nos próximos anos esse julgamento? Né? Como será entendido tanto a questão do mérito quanto a questão da forma? Cara, eu acho que o tempo ele depende muito de quem conta a história, né? A gente já viu aí o que aconteceu com revisionismo histórico do que aconteceu nos anos 60 até os anos 80. Então, assim, eu acho que depende muito. A minha visão, já colocando em perspectiva, é que é um grande conflito de elites, né? Que você tem de um lado o bolsonarismo, com essas elites mais liberais, digamos assim, parte do Ministério Público, do Judiciário, contra uma outra elite mais esquerdista, tudo mais, e assim, a gente não pode negar que a eleição de 2022 ela foi despendida, né? O Xandão ele atuou fortemente ali para que o Lula tivesse instrumentos mais potentes do que o Bolsonaro. Então, várias manifestações do Bolsonaro foram caçadas, tudo mais. E a gente está vendo aí o ato final dessa guerra, né, entre Xandão e Bolsonaro. Mas, havendo uma alteração de forças nas próximas eleições, eu acredito que esse pêndulo volte contra esse arranjo de Xandão, de STF, de esquerdas, que não é um arranjo estável, né? Inclusive, parte do lavajatismo, não vou nem falar só da Operação Lava Jato, mas do lavajatismo, era justamente uma guerra interna dessa facção que hoje está junto contra o Bolsonaro, né? Então você tinha Deltan Dallagnol, por exemplo, muito próximo do Barroso, que hoje é um dos grandes fiadores dessa luta aí contra
eu não vou, vamos falar assim, contra a liberdade de expressão, mas não é só isso, né? Mas para mim é uma guerra faccional, né? Hoje esse consórcio, o STF, PT, grande mídia está vencendo, mas não quer dizer que lá para frente isso possa se reverter e você ter uma derrota dos dois lados, né? Tanto para o lado do bolsonarismo quanto para o lado desse consórcio aí comandado hoje pelo Xandão. Perfeito. Eu olho uma leitura estritamente política agora, que a gente pode colocar no caso, né? Essa luta que há sobre quem o STF vai apoiar ou endossar ou abraçar para as eleições de 2026 estava pintando um encaminhamento entre Tarcísio, grandes bancos, partido centrão, todos eles partindo de um consenso geral de que, ok, o Lula vai perder a eleição, esse governo não está indo bem, o Tarcísio é um nome moderado, o Bolsonaro vai ter que apoiar o Tarcísio, e o Tarcísio pode até ser benevolente com o Bolsonaro em algum momento pós-eleição, desde que o próprio Tarcísio se comporte, siga na linha e eles toquem as coisas mais ou menos em muitas mãos ali, né? Seria a ideia de um Brasil controlado por uma oligarquia específica. Tipo, vem um chefe do executivo, esse cara vai se sentar com os principais partidos do Brasil, que vão nomear quem é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O presidente da Câmara e do Senado são apenas resultado de uma decisão dos presidentes desses grandes partidos, junta com alguns elementos do mercado financeiro, essa turma, vamos dizer, vai lá e decide o que vai passar, o que não vai passar. É literalmente um consórcio que administra o Brasil. Você não acha que as pesquisas recentes que aumentaram as chances do Lula não só participar da eleição, mas ganhar a eleição, ou seja, não dá pra falar que o Lula não tá no jogo, que dois, as pesquisas recentes que colocam o Alckmin numa posição muito competitiva para derrotar o Tarcísio para governador de São Paulo, acho que essa pesquisa foi surpreendente para todo mundo. E três, as declarações recentes do Tarcísio no domingo, atacando Alexandre de Moraes, que pegaram mal no próprio bloco dos caras do Centrão, fazendo com a turma do Ratinho até se assanhasse e visse naquilo um sinal de fraqueza, antes do que um sinal de força. Você não acha que está tudo muito aberto e a gente pode ter, por exemplo, o Alexandre de Moraes e parte do STF de maneira tácita, vamos colocar aí, apoiando o Lula para 26 e esse bloco que estavam fechando sendo desconstituído? Com certeza. Eu acho que a lógica política ela não está casada com a lógica legal das eleições, né? Porque vamos lá, a eleição majoritária são eleições de 2 turnos. Primeiro turno, você enquanto político, você tem que correr para ser preponderante no seu bloco, e aí direita ou esquerda, ou bloco social, whatever. E o segundo turno é um caminho para o eleitor de centro. Na última eleição, como o Bolsonaro ele assustou muito essa turma, ele acabou perdendo para o Lula também porque o TSE não permitiu que ele atacasse o Lula como ele estava sendo atacado ou estava criando fatos contra si próprio, né? Eu acho que o Tarcísio, nesse momento, a manifestação dele no final de semana garante a dominância dentro desse primeiro bloco de primeiro turno, da direita, digamos assim, mas o afasta do eleitor médio para um segundo turno. Então, isso vai gerando um medo, e aí eu não estou nem falando, eu olho para minha mãe, por exemplo. Minha mãe, entre um Tarcísio num caminhão xingando o STF e tudo mais, e votar no Lula, ela vai votar no Lula. E, assim, eu conheço muita gente assim. Exatamente, e é justamente esse pulo que deve ser enfrentado. Então, o que eu acho? Essa briga, Estados Unidos, STF, essa atuação do Eduardo, ela foi boa para reaviver o bolsonarismo, enquanto o bloco hegemônico, digamos assim, mas o afasta, numa lógica de segundo turno, a esse eleitor mediano. Então, o Tarcísio, qual que é o grande problema? Ele está tendo que dar um passo atrás para garantir a dominância dele num primeiro turno, nesse grupo político. Só que isso resolve um problema de curto prazo, só que gera um problema de longo prazo, e aí longo prazo a gente está falando de um hiato de 3 semanas, né, entre o primeiro e o segundo turno, que é assustar esse eleitor que não é ideologizado, né, ou não está abraçado nessas questões. Então a gente pode ver até por questão de, assim, a gente sente um vitalismo maior na direita, isso se reflete até nas manifestações de rua, mas esse vitalismo ele vai ser prejudicial no segundo turno. Esse é o grande problema. Então acho que essa é a minha visão sobre a situação. Perfeito. Algum comentário sobre essa questão jurídica?
Como você vê aí o voto do Xandão? Cara, foda-se o jurídico, né? O jurídico é só para justificar a questão material, né? Então, assim, não importa mais. Até essa questão, assim, era uma discussão que 3 anos existia e hoje nem existe mais, você não tem ninguém que defenda isso, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, do bom senso. Isso foi pro caralho, né? A gente tá num fim de guerra ali que não sobra mais ninguém. Então a justificativa jurídica, foda-se, né? Até porque assim, o direito brasileiro ele já foi pros caralho há bastante tempo. Bastante tempo. Você falou uma coisa que é real. Ontem eu ia assistir ontem lá a minha participação lá na PAN. E antes, né, tava passando um Roda Viva. Aí chamaram um advogado aleatório no Roda Viva, a audiência é bem baixa, aliás. E tava lá o advogado tentando dourar a pílula, falando sobre algumas diferenças, assim, minúcias, bem pequenininhas, um detalhe aqui, outro ali, sobre o voto do Xandão, uma condenação num artigo aqui, mas uma não condenação no outro. Aí como isso podia mudar tudo? Foda-se. Ninguém liga. Exatamente. Assim, o lance é, se o Xandão queria provar, a meu ver, que o Bolsonaro estava tentando um golpe de Estado, aquilo ficou claro. O problema é como ele conseguiu provar isso, né? E como ele está condenando. Se ele precisava dos elementos para contar a história, ele contou a história dele. Mas eu acho que no final, hoje, a história do Bolsonaro é preponderante sobre a do Xandão. Porque, Você acha? vamos lá, eu acho, porque assim, os fatos que desaboram o Bolsonaro, eles aconteceram no mandato dele, no final do último mandato, e as pessoas não sabem nem quem votaram para vereador na última eleição, quiçá perde aquele... Fica só a história, perde a questão material, sabe, para as pessoas. Então, assim, hoje eu sinto que pelo menos pro lado da direita, o Xandão pode pintar e bordar, fazer PowerPoint, fazer os caralho que o Bolsonaro saiu na frente dessa, até porque, querendo ou não, a gente tá... hoje a população, ela tá escolhendo um lado, né? Não, me parece que não há essa visão de guerra de elites. Tipo assim, cara, dos dois lados são os filhos da puta, sabe? Se prender o Bolsonaro agora, que o próximo presidente tem o papel de prender o Xandão, sabe? Porque ele, obviamente, passou das 4 linhas. Então, uma guerra que a institucionalidade e juridicidade... É força pura e simples. Força pura e simples. Pura e simples. E o Bolsonaro, ele optou em se vitimizar, né? E eu acho que, pelo menos, vamos colocar o núcleo duro ali, uma direita mais radicalizada bolsonarista, 15 a 20% do eleitorado, que é o que acompanha ele desde de 2018. Que antes do primeiro turno de 2018, o pessoal falava, não, o Bolsonaro não vai, o Alckmin vai crescer e tal. Eu falei, cara, o Alckmin tem 5% e os 5% do Alckmin não são deles. É porque o cara não quer votar no Bolsonaro. Os 18% que o Bolsonaro tem é dele. Então essa turma ele conseguiu reagrupar. Agora, o restante, as franjas, digamos assim, não me parece muito interessante. Mas você acha que tá quente esses 15 a 18% do Bolsonaro? Eu não sinto essa galera mobilizada. Eu sinto muito mobilizada. Eu acho que deu uma radicalizada nas pessoas aí os últimos 3, 4 meses. Bom, acho que você tá no Paraná. Eu não tô vendo isso aqui. Exatamente. Eu vi essa manifestação aqui, eu senti mais uma manifestação morna em São Paulo, com a mesma base social deles, mas não estou vendo as pessoas falando indignadas do que está acontecendo. Houve uma excitação com o negócio do Trump. Aquilo, né, o que está acontecendo, meu Deus, tal. Depois esfriou. E aí vieram esse monte de pesquisas que referendaram o aumento da popularidade do Lula. Infelizmente, eu estava imaginando que poderia ser um fogo de palha, mas saíram outras pesquisas, não exatamente essas que deram o aumento da popularidade dele, mas pesquisas de outra ordem que estão demonstrando o aumento da renda das pessoas que estavam em situação de extrema pobreza, muito por conta de programas sociais e atualização desses programas, que mostram, vamos dizer que o eleitor do Lula, esse eleitor muito mais pobre, ele realmente está consumindo um pouco mais, e houve uma pressão, né, ou uma descompressão deflacionária na parte dos alimentos, que fez com que essas pessoas tivessem uma sensação de que elas estavam consumindo mais. E naturalmente isso afeta diretamente, de maneira positiva, o eleitor do Lula.
E aí nesse cenário o Lula ele volta pro jogo. Eu sinto que esse tema, né, se misturou com o assunto do Trump, e ao se misturar com o assunto do Trump, o Lula no todo, né, o Lula no geral, ele começa a ter uma espécie de uma vitória simbólica dentro desse tema. Eu também acho que o cidadão comum não muito politizado não gostou dessa história. Mas como isso é compreendido como uma vitória, e como o Lula começou a se utilizar e como começou a ter essa melhoria na imagem dele, eu sinto que no geral as pessoas estão somando as coisas e há uma percepção de qualquer coisa que envolva Trump, Estados Unidos e Bolsonaro não é bom. Então eu não sei assim, se isso também incidiu sobre a base dele. Eu tenho uma impressão de que não foi uma estratégia vencedora, e só se o cara é muito radical ele realmente concorda com aquilo. Não sei se foi preciso. Eu estava pensando isso ontem, na pós-eleição de 22, que nós conversando e nós falamos que o nosso corredor ele ficou muito estreito naquele momento, né? Porque você tinha o Bolsonaro com a máquina na mão, e aí ele conseguiu ideologizar mais o bloco a votar no Bolsonaro, e aí partidos que, aquela época, né, partidos ou movimentos que eram de direita, mas não eram bolsonaristas, tiveram um mercado para abraçar muito pequeno, que era Nós e o Novo, né? Todo mundo se fudeu nessa. Eu acho que na próxima eleição essa lógica vai se inverter. Por quê? Você tem o Novo, por exemplo, que mirou no bolsonarismo, todo mundo da direita está mirando no bolsonarismo, só como que fica isso não sendo o Bolsonaro o candidato, sendo o Tarcísio, o Eduardo fora, assim, vai ser o Flávio Bolsonaro que vai tocar essa massa? Então acho que até por falta de unidade, esses caras, o desenho estratégico deles é bem complicado. Então eu acho que a gente está entrando em ciclos de radicalização, só que uma radicalização menor, digamos assim. Não vai ser tipo 30% para bolsonarismo, sabe? Vai voltar para os 15%, 20%, e aí vai ser muita gente se matando para esses votos. Então aqui no Paraná, por exemplo, você tem o honestíssimo delegado Xerifão, o honestíssimo missionário Ricardo Arruda, a honestíssima Carlise, várias pessoas de direita honestíssimas que há 10 anos atrás não sabiam que era direita e estavam nos governos do PSDB, mas agora se entenderam conservadores. Cara, não sei se vai sobrar muito público para essa turma não, viu? E aí surge uma oportunidade pra gente. Porque assim, cara, vamos ser sinceros, hoje o Bolsonaro está sendo julgado. Ninguém está falando sobre isso, velho. Você vai no boteco, os caras não estão comentando sobre isso. Zero. Até porque uma decisão judicial, eu sou advogado, trabalho com isso, eu consigo criar algo material na minha cabeça. Eu consigo vincular uma decisão a um fato físico. As pessoas não conseguem, cara. Uma decisão, um decreto, foda-se, entendeu? Whatever. Eu acho que as pessoas elas ficam mais impactadas quando há prisão, quando... Vamos colocar, por exemplo, o Lula, ele foi determinada a prisão dele, e aí todo mundo correu para lá para defendê-lo e tal. Bolsonaro não vai acontecer isso, cara. Não vai acontecer isso. Assim como também não aconteceu por parte da esquerda, hoje, aquela mobilização que a direita fez na prisão do Lula. Indo no que você falou da capacidade de imaginar, né, todo mundo que era antipetista imaginava o Lula como um ladrão. Todo mundo imaginava que o Lula roubava, que ele era um ladrão. Piadas, pichuleco, isso estava presente no imaginário. Então quando o Lula foi preso, você imaginava, ele foi preso porque é um ladrão. Ele foi preso porque roubou. Todo mundo tinha esse entendimento. No caso do Bolsonaro, de fato, como as pessoas não conseguem discernir ele com o crime. E do outro lado, a esquerda não fez, vamos dizer, essa pressão no imaginário do Bolsonaro de maneira tão eficaz como eles imaginam. Acho que isso só ficou meio vago. É uma prisão meio vaga mesmo. O espetáculo em si é um espetáculo muito mais broxado. E é broxado mesmo. Pra esquerda tá broxado isso. Sim, eu acho que foi erro da esquerda mesmo, porque, de novo, a gente acabou de falar que foda-se institucionalidade, né? Mas seria muito complicado pro próprio STF e TSE enquanto instituições tentar trazer materialidade para a questão do Bolsonaro. Então, por exemplo, cara, os caras fecharam a estrada, velho. Cara, isso aqui é um absurdo do absurdo, sabe? E isso não é discutido. O Xandão, ele tá discutindo numa reunião que o Bolsonaro se reuniu com generais
Mas, cara, isso não entra na visão do povo, sabe? Fica um negócio meio pueril, assim. Não conseguem conectar isso, não conseguem trazer da abstração para a realidade, sabe? E o PT não conseguiu fazer isso também. E na ausência deles, quem está fazendo isso pelo PT é o Eduardo Bolsonaro, que é justamente trazer questões materiais para o cara ver, tipo, não, essa turma é radical. E aí eu não estou falando radical para nós, né? Eu estou falando, de novo, para o eleitor médio, numa lógica de segundo turno, que para mim teria que ser a lógica que eles deveriam imperar, né? Então, ali a questão do Tarcísio, eu acho que dele bater no STF e tudo mais, ele sabe que ele não poderia fazer isso em um cenário normal. Você acha que ele combinou antes com o Xandão e com o Gilmar? Tem uma matéria do Globo falando isso. Que ele cara, com o certeza. Com certeza. Tem uma história do Roberto Campos, que eu acho que está no livro autobibliográfico dele, que é a lanterna na proa, né? Na polpa, isso. E aí ele fala que ele estava trabalhando em Brasília e ele era um técnico do Ministério da Fazenda da época, né? E aí os caras chegaram para ele e falaram, cara, vamos ter que aumentar aqui imposto sobre combustível porque precisamos de dinheiro. Daí o cara falou, velho, isso aqui vai gerar um problema interno fudido, tal, não sei o quê. E passaram pro Roberto Campos a incumbência de buscar justificativas para tomar aquela atitude. Ele fez toda uma justificativa técnica, tal, não sei o quê, e cenários internacionais, e o mercado do petróleo, e retornando no Ministério da Fazenda, ele falou, cara, a justificativa técnica é essa. Ele falou, bicho, pelo amor de Deus, isso aqui o povo não vai entender, deixa que eu resolvo. Aí no outro dia ele tá indo pro trabalho, tá no táxi, e ouve lá o presidente falando que a culpa é dos Estados Unidos, que os Estados Unidos sacaneou o Brasil e por isso eles vão ter que aumentar imposto, parará. E o bicho ficou maluco, né? Falou, cara, como assim? Vocês estão batendo nos Estados Unidos? Chegou lá pro presidente, pro ministro da Fazenda e falou, meu, que é isso? Eles, cara, fica tranquilo, a gente ligou antes pra embaixada, alinhamos, tá tudo certo. Vamos dar um ganho pros caras, tal, e é isso, entendeu? E, cara, querendo ou não, o acordo de elites que tinha PT e STF na última eleição, eles estão tentando ampliar esse acordo para a próxima. Então, meio que ficar uma briga interna ali entre de estamento burocrático, né, de Tarcísio e Lula, e aí quem ganhar mantém um arranjo, pelo menos visualmente bonito. Isso não vai funcionar, velho. A nossa Constituição foi pro caralho, as nossas elites políticas foram pro caralho, a população, assim, ela não está radicalizada, mas ela está extremamente de saco cheio, rezando para aparecer qualquer coisa. A gente viu com o Marçal, velho. Sim. Que assim, que não tinha base material nenhuma, não tinha lógica o discurso dele, e o cara quase levou, sabe? Eu acho que essa guerra de elites aí, ela não vai terminar bem para nenhum dos lados. Maravilhoso. Galera, muito obrigado, França. Valeu pela participação. Fechou. Estava ajudando o seu Gabriel Bertolucci aqui a fazer uma pesquisa, só para colocar para a turma. Nós estávamos vendo atas da reunião do Comitê LGBT, que aqui no Paraná é vinculado à Secretaria de Justiça, que é comandada pelo Partido Novo, né, o partido de direita. E aí descobrimos que esse comitê, ele atuou para que pessoas trans de Maringá tivessem a garantia de um espaço para o seu trabalho no sexo. Cara, o governo do estado, uma secretaria comandada pelo Partido Novo e com essa nova liderança da direita, Ratinho Júnior, atuou para que em Maringá pessoas trans tivessem um espaço seguro para que pudessem fazer sua prostituição tranquila. Então, esse é um vídeo que sai já aí, estamos terminando essa pesquisa. Maravilhoso, maravilhoso. Oh, que delícia falar desses caras. Essa é a turma que a gente vai enfrentar o ano que vem. Mas, tá mais fácil do que a gente imagina. Valeu, França. Sim. Obrigadão. Valeu, meu velho. Até mais. Tamo Tchau, junto. Esse foi o grande França. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixa o like.